Bom dia, governadora Celina Leão, como vai a senhora? Bom dia, Datena. Estamos aqui nessa força, né, nesse momento de dificuldade ainda, mas tivemos uma grande vitória, que foi o restabelecimento, né, das forças de segurança ao governo do Distrito Federal no dia 1º. Mas é uma luta grande ainda que nós estamos vivendo aqui. Pelo jeito, ontem o Lula falou abertamente que o presidente Bolsonaro estaria articulando um golpe. Ele não tinha falado dessa forma ainda. Ele colocou a digital no ex-presidente da República. E, obviamente, que gente que estaria no entorno dele agindo aqui no Brasil. Né? Até que ponto isso dificulta o início do novo governo do Lula e, principalmente, uma estabilidade que não interessa a ninguém, porque o Brasil seria um dos maiores atrativos para investimento do mundo, se não fosse essa estabilidade gerada pelo 8 de janeiro, porque a Europa está numa crise terrível com a invasão da Ucrânia. Né? China e Estados Unidos, duas grandes potências econômicas em recessão. Aqui seria um lugar super atrativo para poder ter investimento externo e a gente dar emprego, a gente crescer. E, infelizmente, isso atrapalha o começo do governo. A senhora entende dessa forma, governadora? Com certeza. Nós estávamos vivendo um período econômico de deflação, né, o país aberto a grandes investimentos. O dia 8, eu sempre tenho falado isso, Datena, as pessoas colocam como se todas as pessoas que tivessem votado no presidente Bolsonaro fossem golpistas ou que apoiassem aquele movimento. A gente sabe que isso é uma ala extrema, né, que as pessoas de direita, existiu muitas outras manifestações pacíficas com crianças, com mulheres. Aquilo eu acho que tem que ser visto como um fato isolado, repudiado, né, como nós temos feito aqui pelo governo do Distrito Federal, apurando, né, as pessoas que foram omissas ou responsáveis pelaquele evento. Mas o que nós fizemos desde o primeiro momento? Trazer a estabilidade, não só ao governo do Distrito Federal, mas as pessoas que acompanham esse momento aqui em Brasília. Porque virou um destaque internacional, na mídia internacional, que acontecia aqui, e graças ainda, mesmo que de forma ainda ineficiente, porque nós não conseguimos, naquele momento, conter o vandalismo, a Polícia Militar do Distrito Federal, que conseguiu retirar os vândalos dos locais, dos 3 poderes, e afastá-los, né, para que aí não tivesse uma tomada mesmo dos 3 poderes. Então, naquele momento, nós fizemos uma força-tarefa aqui pelo governo do Distrito Federal, demos todo o suporte na intervenção federal para que o mais rápido possível a segurança pública fosse devolvida ao governo do Distrito Federal, porque, Datena, quando as pessoas olham aqui para Brasília, entendem os 3 poderes. É claro que Brasília foi escolhida por Juscelino Kubitschek, num lugar estratégico que é o coração do Brasil, para abrigar os poderes. Mas nós temos aqui uma cidade enorme, que compõe 32 regiões administrativas. Nós temos mais de 3 milhões de pessoas que contam conosco, Datena. Você que sempre noticia aí casos, né, sobre segurança pública, que fala aí sobre os bandidos que estão perambulando nas ruas, nós temos todos esses problemas aqui na nossa capital. Então, aonde Cidade falhamos... satélite, principalmente. Ceilândia, para você ter noção, Datena, nós temos 600 mil habitantes. No momento da intervenção, foi no momento que aconteceu aquela chacina aqui no Distrito Federal. Né? Então, assim, você percebe que os problemas de segurança pública acontecem em todos os estados e aqui também não é diferente. Nós temos uma responsabilidade a mais. Eu falo que o governador do Distrito Federal ele vai sempre ter que dialogar da rodoviária para baixo, que são com os 3 poderes, de forma institucional, e da rodoviária para cima, que são os problemas diários, né, de todo o estado, de toda a capital. Mas a nossa atuação imediata foi trazer estabilidade, demonstrarmos que nós tínhamos condição de realmente estar à altura daquilo que a população do Distrito Federal fez. Né? Nós fazemos parte de um projeto político eleito em primeiro turno, eu e o governador Ibanez. Então, assim, agimos à altura, conseguimos restabelecer a ordem, chamamos de volta a nossa segurança pública. O dia 1º da posse dos senadores e deputados aconteceu na perfeita ordem. Então, eu acredito que esse momento de estabilidade, e eu sempre falo para meus colegas governadores, para meus colegas senadores, a democracia, ela permite, né, aí, o debate, permite que você faça suas manifestações.
mas sempre de forma pacífica. Nós não podemos viver num país, num regime de exceção, onde que as pessoas vão se matar porque pensam diferente, ou vão agredir, ou vão usar da violência. Perfeitamente. Democracia é o respeito do conceito contrário. Você pode não concordar com alguém, mas você não precisa brigar, sair na mão, matar, ter atos extremistas. Quem pensa assim tem que ir para a cadeia. Quem comete atos terroristas ou golpistas tem que ir para a cadeia. Nesse aspecto, há penalização até agora de coadjuvantes. Tá? Talvez o Anderson Torres esteja entre o coadjuvante e ator principal, que é o único que está na cadeia. Mas é claro que para ter um movimento desse, não foi uma coisa isolada, e a partir das declarações do presidente Lula ontem, a coisa foi mais séria do que a gente imaginava. Importante é prender a mão que balança o berço também, para que as pessoas aprendam a não fazer isso. Eu acabei de dizer que o governo tem que governar, tá? Mas paralelamente não pode esquecer de quem tentou o golpe, porque senão haverá outra tentativa. As punições são necessárias, mas é importante achar quem financiou, quem articulou, quem pensou e jogar na cadeia. Acho que isso é fundamental, para separar exatamente o joio do trigo. Tem gente boa na esquerda, tem gente boa no centro, tem gente boa na direita. Essas pessoas não podem ser confundidas com golpistas e terroristas e destruidores da democracia. Eu concordo com a senhora. Com certeza, Datena, até porque o que acontece? Se você percebeu o relatório que nós recebemos do interventor, e as pessoas falam assim, você concorda com a intervenção que aconteceu? Naquele momento foi necessário, sabe, Datena? Até para que eles pudessem aprofundar nas investigações, entrarem no nosso sistema de segurança, realmente pegar informações necessárias, né, para realmente descobrir esses atores. O que se percebe, Datena, é que houve comandos que foram dados em todos os estados do Brasil. Aqui do Distrito Federal, do sistema prisional, nós temos mais ou menos 100 e poucos presos que são aqui do Distrito Federal. O resto são de outros estados que vieram para cá no mesmo momento, que participaram no mesmo momento de um ato. Ou seja, existe financiadores, existe pessoas que pensavam em como é que iria acontecer. Eu só não, até agora eu não consigo ver se eles entendiam que poderiam chegar nessa máxima da quebradeira, do vandalismo, de usurpar, né, as questões constitucionais. Eu, como deputada federal que fui, tive 4 mandatos naquela Câmara, tive a honra de coordenar a bancada feminina, compostas com mulheres das mais diferentes correntes ideológicas. Produzimos algo inédito na Câmara Federal, 200 leis aprovadas por nós, porque naquele momento a gente tirava as nossas divergências de lado e focávamos naqueles projetos que nós deveríamos votar, que eram os projetos para as mulheres do Brasil. Então eu sempre coloco que houve sim algo orquestrado. Eu não sei se o objetivo final era o golpe, ou se era quebrar tudo mesmo, ou se era tentar chamar o Exército para uma tentativa de golpe. Os inquéritos estão sendo acompanhados aí pelo Supremo Tribunal Federal, mas a impunidade, como você colocou, não pode acontecer, para não reforçar atos como esse. Tanto que no dia da posse dos nossos senadores e do retorno do Supremo, a monitoração de inteligência acontece, sempre continuará acontecendo, ela não registrou nenhum alerta, que as pessoas realmente ficaram sensibilizadas, que se quiserem fazer, né, as suas opiniões, no campo da divergência, de ideias e dos locais apropriados. Eu não vou dizer que a gente ficou assustado. A gente ficou perplexo. Eu estava no meio de um churrasco aqui, quando me ligaram, você viu o que está acontecendo em Brasília? Eu falei, não, eu não estava nem prestando atenção em notícias. Aí saí correndo direto para a Band TV, onde nós conseguimos uma entrevista exclusiva com o presidente da Argentina, que também, como a gente, pareceu perplexo, mas a favor de uma ação imediata, sob pena da estabilidade do continente, com o Brasil um gigante, ter a democracia atacada daquela forma. O presidente Lula, quando entrou de Araraquara, ele estava encontrando com o Edinho, aliás, é um cara muito legal, o Edinho. O presidente Lula parecia perplexo, mas ele teve a capacidade de separar a intervenção apenas na intervenção por parte do governo federal, a intervenção da segurança do Distrito Federal. A decisão política de afastar o Ibanez veio depois pelo Alexandre de Moraes, mas o Lula não tomou essa decisão até para não decretar uma intervenção geral, que aí
daria ares que eu acho que os golpistas queriam que fosse dados de uma intervenção total e restrita. O Lula não, ele separou e separou bem. A senhora ainda é a favor da volta do Ibanez? A senhora teria declarado que o governador Ibanez não teria nada a ver com isso e que deveria ter voltado ou nem saído? Olha, eu acredito que eu faço parte de um projeto vencedor em primeiro turno aqui no Distrito Federal, Datena. Nenhum governador foi eleito em primeiro turno. Claro que eu agreguei muito sendo a vice dele, eu tenho 4 mandatos aqui já, né? Então eu agreguei para essa vitória, para que ele tivesse a vitória em primeiro turno. Mas eu defendo sim o retorno do governador Ibanez, eu sempre tenho falado sobre isso. Acredito que ele está muito empenhado nessa missão agora, junto com a sua equipe de advogados, de comprovar que ele realmente não tinha conhecimento, que não teve participação nenhuma, até pela vida pregressa do governador, foi presidente da ordem, sempre foi muito diligente nessas ações. Um homem de leis, né? Um homem de leis. Um homem de leis, né? Então a gente tem sido muito firme na nossa colocação. O Supremo tem todas as informações que foram necessárias, né? E a gente espera que ele retorne, sim. As pessoas falam assim para mim: você quer ser governadora do Distrito Federal? Eu já sou a vice-governadora, o governador Ibanez deve concorrer a um novo cargo, eu assumo o governo do Distrito Federal por 8 meses, então você não pode querer nada que não é seu, né? O meu cargo é o cargo de vice-governadora, e eu torço para que ele retorne logo. Eu acho que isso faz parte das pessoas que são leais, pessoas que são sérias, que são corretas. Lealdade, eu não sei se caiu a linha ou não, parece que caiu, mas lealdade é uma coisa que tinha caído a linha. Lealdade é um artigo raro em política. Eu já participei de diversas campanhas, não cheguei ao fim de nenhuma, exatamente porque não senti essa palavrinha aí, lealdade. E se faltar lealdade, falta tudo, é um artigo raro. A primeira coisa que o político fala para você, em política você tem que pensar primeiro em você, segundo em você e depois em você. Lealdade é difícil. Importante ouvir a governadora dizer isso a respeito de quem ela correu junto em eleições, né? E eu, às vezes que tive com o Ibanez, nunca vi nele alguma atitude extremista e nem golpista. Pelo contrário. Agora está sendo investigado e eu espero que, sinceramente, ele volte a governar o Distrito Federal. A governadora pelo menos está me ouvindo, porque a linha parece que caiu. Não sei se pelo menos ela está me ouvindo. Tá? O começo da entrevista foi muito bom. Caiu, tá reconectando aqui. A linha caiu, é uma pena. Tá? A internet também é bom quando funciona, tudo é bom quando funciona. Quando não funciona, tomara que não tenha acontecido nada lá em Brasília, né? Quando você vê, parece aqueles filmes de catástrofe. Você vê, olha, o meteoro está chegando aqui na Terra, e fica um cara narrando, o meteoro vai chegando. Aí quando cai ali, vai, ixi, o meteoro bateu. Bom, não aconteceu nada de novo aí em Brasília não, né, governadora? Tá tudo certo, ninguém invadiu nada aí. Porque quando sumiu a linha, eu já fiquei aqui meio desesperado. Agora, eu estava dizendo que lealdade é uma palavra rara em política. O que eu mais ouvi falar em política é assim, olha, pensa primeiro em você. Pensar primeiro em mim, para que você é político? Primeiro você tem que pensar primeiro no povo. E tem que ser leal a quem está com você. Então, bacana a atitude da senhora. Como é que a senhora vê, não sei se a senhora pode completar, mas eu queria que a senhora analisasse o começo do governo Lula, que foi muito bom em termos de articulação. Um cara que é 3 vezes presidente da República não pode ser ingênuo e nem ruim de articulação política. Até agora deu tudo certo. Elegeu quem ele queria na Câmara e elegeu quem ele queria no Congresso. Né? Agora precisa governar. A partir de agora precisa ter tranquilidade para governar, porque o país é um país quebrado no meio de uma economia globalizada quebrada também. E o povo precisa de comida, precisa de combustível, precisa de emprego. Agora é hora de governar. Eu não sei se a senhora entende dessa forma, apesar das dificuldades que a gente reconhece. Com certeza. Eu acredito que as metas, o Brasil ainda precisa de atingir patamares melhores na área de saúde, de educação, de segurança pública. Eu acho que essa rivalização aí entre os bolsonaristas e os petistas atrapalham muito o Brasil. E nessa crise eu acho que o presidente Lula conseguiu algo, Datena, que ele não conseguiria se não tivesse acontecido o dia 8, que foi juntar os 27 governadores
do Brasil, que muitos tinham medo de encontrarem com o presidente Lula e a população falar, virou a casaca, mudou de lado, mas isso é muito maior. Todo governador tem que dialogar com o presidente da República. Isso não significa que você vai voltar, virar ser um governador de esquerda ou de direita. Isso é um diálogo institucional. Faltava isso um pouco no Brasil, sabe? De você poder dialogar com as pessoas sem você largar a sua ideologia, a sua convicção. E isso aconteceu no dia 9, quando todos os governadores estiveram presentes com o presidente Lula e falaram, né, da gravidade da crise. Inclusive, eu estava presente também nesse dia. E teve uma segunda reunião, que foi dia 27. A reunião do dia 27, ela já foi uma reunião natural, onde as pessoas entendiam, olha, o meu governador é governador de direita, eu tenho ligações nessas ideologias, mas ele esteve com o presidente Lula e não vai virar petista, e vai continuar defendendo as ideologias que ele acredita. Isso é um momento institucional. O Brasil estava tão radicalizado em alguns pontos que as pessoas assim, né, atacavam outros por tirar uma foto ou por sair perto. Então, acho que nesse momento, você pensa um estado como o meu, que tem um fundo constitucional que depende totalmente do governo federal, eu vou precisar de ter diálogos institucionais com o governo federal. Isso não significa que eu vou virar uma governadora de esquerda. Aqui, 65% da população é uma população que acreditou no nosso projeto, uma população identificada como população de direita. Agora, para melhorar o trânsito, para melhorar a saúde, para cuidar da segurança pública, toda vez que eu tiver que dialogar, eu vou dialogar. É institucional, né? Legal isso. Não pega, né? Você pode ser de direita e conversar com um cara de esquerda que não é que nem vírus, não pega. Você sai do mesmo jeito que você entrou. Você sai pensando do mesmo jeito que você entrou, só que você discutiu coisas boas para o povo, para a nação. Não é isso? Para a cidade, para o bairro. Né? Você não precisa virar petista ou nem virar bolsonarista. Você precisa conversar. Né? Conversar e pegar. Você sabe por quê? A população, depois que passou a eleição, ela volta a ter as prioridades que ela tinha antes da eleição, que é, cadê o meu emprego? Resolve o problema do transporte. Cadê a questão da saúde pública? A questão da saúde pública é um caos para o Brasil inteiro. Eu conversava com os governadores, nós temos fila de cirurgia aqui no DF. Mas não sou só eu, não. Todos os estados estão com fila de cirurgia. Quais são as medidas institucionais que serão tomadas para isso? Aonde o governo federal pode nos ajudar? Então, assim, são tantas as ações que nós precisamos de agir, né? E precisamos de entregar para a nossa população. Eu mesmo, nessa interinidade, eu tenho sempre falado, porque em alguns momentos, até pelo fato de ser mulher, né, sou questionada, eu falo, olha, eu sou interina, mas não sou incapaz. Né? Eu coordenei uma bancada com 79 mulheres, tive uma produção legislativa recorde de 200 leis. Então, assim, tem muita coisa boa. A história do Brasil difícil é muito interessante. A história do Brasil difícil, o cara que era eleito vice, é o próximo presidente, hein? Já era o favorito para ser o próximo presidente. Agora, a senhora disse muito bem também, não é? Você pode mudar o conceito do cara, é muito difícil. Eu acho que a população continua dividida, metade do Brasil votou no Bolsonaro. Você não precisa mudar o conceito do cara sobre as ideias da ideologia dele, do que ele acha que é certo. Você pode mudar o conceito do cara sobre você. Né? Você faz um bom governo, o cara vai falar, pô, esse Lula não é de direita, mas ele fez um bom governo. Você muda, não é a ideologia do cara, mas muda o conceito do cara sobre você. Olha, o Lula está eleito e está fazendo o que eu queria. Está me dando emprego, está me dando comida, está me dando condição de colocar combustível. Fazendo um bom governo, você muda o conceito do sujeito que não votou em você. É isso que nós precisamos no Brasil. A divisão vai continuar nas ruas. O que ela não pode continuar, a não ser além de uma oposição sadia, é no Congresso. Tá? Ela pode ser até polarizada, mas de uma forma sadia. E não essa barbárie que a gente ouviu nas ruas e principalmente no 8 de janeiro. É isso que a senhora quer dizer, não é? Com certeza. Eu acredito que a Câmara Federal e o Senado será o lugar onde que os deputados legitimamente eleitos, né, nas suas bandeiras, vão fazer as suas manifestações públicas, né? É por isso que existe a imunidade parlamentar para falar exatamente aquilo que ele precisa de colocar, entendeu? Então eu tenho certeza que o palco da democracia tem que ser os parlamentos estaduais, as câmaras de vereadores, os parlamentos federais, né?
e o Senado, e os governadores precisam de produzir, os prefeitos precisam de produzir, o Poder Executivo precisa de produzir. Se eu fosse presidente Lula, eu perdia menos tempo com o Bolsonaro e trabalhava muito mais pelo povo, né, porque é isso a expectativa da população, o presidente Bolsonaro, toda essa fala aí do Val, né, e essas ações que aconteceram ontem, isso já é matéria, inclusive, de investigação do Supremo Tribunal Federal. A população quer sair um pouco disso, quer entrar mais nos fatos. Te dou um exemplo aí, a fila das cirurgias. Então, o que nós vamos fazer para o Brasil pelas filas de cirurgias? Nós aqui começamos a fazer, no Distrito Federal, cirurgias complementares, né, nos hospitais privados, que hoje conseguem nos ajudar, porque nós temos uma fila enorme por conta do Covid. Então, assim, focar um pouco mais na população. A população acho que já saturou essa briga, né, aí de golpista, antigolpista, tal, e entregar muito mais do que eles esperam, né? Eu acho que essa é a nossa missão. A senhora pretende reforçar a segurança pública do Distrito Federal, que, repito, não só as cidades satélites, mas de uma forma surpreendente, até o centro nevrálgico aí de Brasília começa a sofrer com assaltos e coisas que tais, o que era impensável algum tempo atrás, né? E quanto à criação de uma Guarda Nacional, a senhora é contra a criação de uma Guarda Nacional forte, de pronta resposta? Estou totalmente contra. Isso é você criar mais uma força de segurança. Eu que trabalho com as forças de segurança do DF há 4 mandatos, já há uma disputa natural entre as polícias aqui, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, uma disputa de instituições, né? Às vezes, quando você vai mexer em salário e tal, você vai criar uma 4ª guarda, né, que não vai ter o treinamento que hoje a nossa Polícia Militar tem. A nossa Polícia Militar é uma das melhores do Brasil, em termos de curso de formação, em termos de capacidade técnica. Nós temos batalhões especializados. Na hora do vamos ver mesmo, quem vai ter que cuidar daquele movimento, daquele setor, é a Polícia Militar. Então nós temos saídas, né, mais práticas, como a criação do Batalhão da Segurança dos Três Poderes, que nós já fizemos. Nós já começamos uma reforma lá, nós temos 248 homens, estamos colocando 500 homens à pronta resposta. Nós já temos a Força Nacional da Atena, a Força Nacional está criada, é só eles chamarem mais homens e colocar aqui em Brasília. A criação de uma guarda aqui, ela também cria uma disputa institucional com outras guardas em outros estados, né, que já existem. É mais uma, né? Mais uma. Em vez de se criar outras guardas, nós temos que reforçar aquilo que nós temos. Nós tivemos um número de aposentadorias ampliado nesse governo passado, porque quando o projeto de Previdência chegou na Câmara, muitos policiais militares ficaram com medo de não levar a integralidade e a paridade, muitos deles se aposentaram, mas rapidamente o governador Ibanez e o governo do Distrito Federal começaram a chamar novos cursos de formação, e apesar de nós termos o menor efetivo, né, de muitos anos, nós temos o menor índice aí de violência aqui no Distrito Federal neste ano. Então nós conseguimos, mesmo com baixo efetivo das nossas polícias militares, nós conseguimos o menor índice. Isso graças à tecnologia, a ações integradas, a um comando organizado e coordenado. Nós vamos chamar, inclusive, agora concurso público, mas estamos investindo muito. Falava com o nosso secretário de Segurança, Sandra Velar, que tomou posse. Nós queremos investir muito na segurança pública, na parte da tecnologia, que ajuda demais. Se você imagina, Ceilândia teve uma cidade aqui que nós já começamos a instalar câmeras. Lá imediatamente caiu a violência. Então, assim, a tecnologia, né, o estudo, a inteligência integrada com a nossa polícia militar, você não precisa de guarda municipal, você precisa de reforço daquilo que você já tem. Então, e tem gente que fala em unificação de polícia, gente que nunca ouviu falar de segurança pública. Cada instituição tem a sua origem, é que nem misturar água e óleo. Agora, dá para você reforçar cada uma delas com um trabalho conjunto, aí dá. Polícia Militar trabalhando com Polícia Civil, com Polícia Federal, GCM. Os caras dizem, a Guarda Civil é para guardar prédio. Talvez em Brasília funcione isso, porque faltou quem guardasse prédio. Mas não adianta ser, por exemplo, as guardas civis aqui do estado de São Paulo, você desviar as guardas civis com um crescente crime organizado para tomar conta de estátua que a gente venera. São caras que fizeram muito pelo país, mas morreram já faz não sei quantos anos. Temos que cuidar dos vivos. Você tem que ter uma guarda que apoia as polícias regulares. Então, tem gente que comenta muito de segurança, mas nunca ouviu falar de segurança.
pelo que eu entendo, a senhora entende muito de segurança pública. Principalmente por essa separação das origens da polícia. É difícil controlar as polícias, é ciúme para todo lado, não é brincadeira, mas dá para você melhorar a condição de cada uma e harmonizar a existência entre elas, né? Porque se tivesse uma Guarda Nacional aí em Brasília, não iria funcionar como não funcionou o sistema de segurança todo aí, no dia 8 de janeiro. Tá? Então você tem que se preparar para acontecimentos futuros e para o dia a dia. Se reforçando o dia a dia, você reforça qualquer ação golpista como essa também, não é isso? Com certeza, Datena, porque o que aconteceu no dia 8? Nós tivemos um apagão de inteligência, ou seja, todo o monitoramento que recebia as informações foram exonerados pelo secretário Anderson, e ele trouxe gente nova. Aí você não sabe se é intencionalmente ou se é inexperiência mesmo, e as pessoas não conheciam o Distrito Federal, não tinham as informações que deveriam ter, né? É como se tivesse acontecido um apagão na gestão, na parte da Secretaria de Segurança Pública, nesse quesito informação. Porque você imagina, quando você combate, às vezes nós temos, né, 20 policiais para conterem aí uma manifestação de 1.000 pessoas, 30, né? Porque não é o número de policiais, é a logística que você faz para isso, né? Criando barreiras, botando uma polícia especializada, que a gente chama aqui do batalhão de choque, em locais específicos. Você tem carro especial que solta gás lacrimogênio. Então tem todo um aparato policial, né, preparado para esse tipo de manifestação aqui no Distrito Federal. O que você precisa de fazer é realmente ter inteligência funcionando para saber o que está acontecendo, monitorando essas áreas que são áreas de segurança nacional, né, dos três poderes, e você pode ter certeza que enquanto nós estivermos aqui, né, isso realmente não voltará a acontecer, porque a Secretaria de Segurança foi restabelecida na sua parte de inteligência e nós confiamos na nossa Polícia Militar, Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros. A senhora acredita que a partir de agora, resolvida a questão política no Congresso, o Brasil comece a caminhar para resolver os seus problemas e precisa fazer isso urgentemente, porque tem muita gente com necessidade extrema, necessidade básica no país, de emprego, de comida, de educação, de saúde, as filas que a senhora falou. A senhora acredita que agora, com o cenário político já definido, que haja oposição saudável, mas que haja condição de governabilidade e que o Brasil comece a tentar sair desse buraco, como todo mundo está tentando fazer? Eu acho que esse é o bom senso, né? Acredito que isso é o necessário. É o que eu tenho tentado fazer. Para você ter noção, hoje, agorinha, inclusive já estou aqui no local, eu vou receber aqui, fiz um convite para os meus 24 deputados distritais para a gente dialogar sobre a nossa cidade, para a gente perceber quais são os maiores desafios. Convidei toda a oposição para participar comigo. Oposição, Datena, ela é muito saudável, ela te alerta de coisas, de problemas, de situação. Quem não quer ter oposição, quem quer ter só unanimidade, é a pessoa que tem medo de melhorar, né? Às vezes a oposição vem e faz uma crítica. Datena, eu leio o clipe meu todo dia, para saber o que a imprensa fala das coisas negativas da cidade. E mando para o meu secretário. Falo, olha, você tem que melhorar, vamos melhorar. O buraco está aqui que ninguém tampou o buraco. Você já imaginou? Então a imprensa, ela colabora conosco, a oposição colabora conosco. Agora, você não pode ser vaidoso o suficiente a achar que qualquer crítica é uma crítica de perseguição. Eu já fui deputada de oposição, talvez se os governadores que eu fiz oposição a eles tivessem me escutado, tinham sido reeleitos aqui no Distrito Federal. Nenhum dos dois foi reeleito. Então a oposição, ela é uma coisa que ela é natural. Se você critica, vamos ouvir, tem um problema ali, vamos melhorar. E não tem problema nenhum você falar que você está atendendo a crítica do deputado da oposição e crescendo e melhorando a cidade. Eu não sei se a senhora tem algo mais a colocar, a senhora tem uma reunião importante, mas eu concordo com a senhora. É muito melhor um cara de oposição que haja com correção e aponte os seus erros do que 5 puxa-sacos que escondam os seus erros. Eu estou de acordo perfeitamente com a senhora. A senhora tem mais alguma coisa a colocar ou não? Não, eu quero agradecer a você, falar que sempre acompanhei seu trabalho, franco, aí muito dinâmico, né? Estamos aqui de portas abertas para toda vez que você quiser nos entrevistar, aqui para a gente falar da nossa cidade. O coração da democracia está de pé, o governo do Distrito Federal está de pé, e muito obrigada, Datena, pela oportunidade.
Obrigado, senhora. Foi um prazer em conversar com a senhora pela primeira vez. Eu gosto de Ibanez, mas estou gostando mais da senhora. Acho que a senhora é firme pra caramba. Se continuar como governadora, vai fazer isso muito bem. Me desculpe o Ibanez. Abraço grande, senhora, viu? Saúde pra senhora. Até logo. Abraço grande.